Você já entrou em algum lugar e sentiu alguma coisa estranha? Algo que não dá pra explicar direito. Não é algo que você vê, não é algo que alguém consiga provar, mas você sente. Pode ser aquela casa abandonada no fim da rua, um hospital fechado há anos, uma estrada onde acidentes sempre acontecem, ou até uma floresta onde as pessoas dizem que quem entra lá nunca sai igual. E o mais curioso é que não importa se você acredita ou não no sobrenatural. Quando você pisa nesses lugares, algo muda dentro de você. O silêncio parece diferente, o ar parece mais pesado, os sons parecem mais próximos. E aí vem a pergunta que atravessa gerações: por que existem lugares amaldiçoados? Será que existe mesmo algum tipo de energia ruim presa ali? Ou será que tudo isso começa na nossa própria mente? Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa ideia e talvez até o final desse vídeo você perceba que o maior mistério não está nos lugares, mas em nós. A ideia de lugares amaldiçoados não começou com um filme de terror. Ela é muito mais antiga. Civilizações antigas acreditavam que certos lugares tinham forças invisíveis. Montanhas eram moradas de deuses, florestas eram vistas como portais para o desconhecido, ruínas eram evitadas por medo de espíritos. Mas existe um detalhe importante aqui. Naquela época, quase tudo era um mistério. Se uma vila inteira adoecia, ninguém sabia o que era um vírus ou uma bactéria. Se pessoas morriam perto de um lago, ninguém entendia sobre contaminação. Se raios caíam sempre no mesmo ponto, aquilo era visto como castigo divino. Sem ciência, o sobrenatural era a única resposta possível. E chamar um lugar de amaldiçoado não era só superstição, era uma forma de proteção. Se um lugar era perigoso por uma doença, animais ou terrenos instáveis, dizer que havia uma maldição ali era uma forma eficiente de manter as pessoas bem longe. A lenda, ela salvava vidas. Mas agora preste atenção nisso. O cérebro humano foi feito para buscar padrões. Se algo ruim aconteceu 2 ou 3 vezes no mesmo lugar, nossa mente já começa a ligar os pontos. Mesmo que seja coincidência. 3 acidentes na mesma curva, algo tem ali. Várias histórias parecidas sobre uma casa, tem coisa estranha. 2 pessoas sentem a mesma coisa no mesmo lugar, pronto, a narrativa nasce. A gente não gosta de ideias de acaso. O acaso dá medo. Já a maldição, por mais assustadora que seja, dá uma sensação de explicação. E quando existe uma explicação, parece que temos algum controle. Um lugar só vira amaldiçoado quando a história começa a ser repetida. Uma tragédia isolada pode ser esquecida, mas quando ela é contada de novo, ela cresce. Cada pessoa ali acrescenta um detalhe. Um barulho vira um grito, uma sombra vira uma figura, um acidente vira um padrão. Com o tempo, o lugar deixa de ser só um espaço físico, ele vira um símbolo. E símbolos mexem com a gente. Quanto mais antiga a história, mais verdadeira ela parece. É assim que a memória coletiva transforma um lugar comum em um território bem temido. Pensa no Triângulo das Bermudas. Durante décadas, ele virou sinônimo de mistério. Navios desaparecendo, aviões sumindo, mensagens interrompidas. Parece coisa de filme. Mas investigações apontaram causas naturais. Tempestade forte, erro humano, falha de navegação, correntes marítimas imprevisíveis. E mesmo assim, a fama continua. Mas por quê? Porque histórias misteriosas são bem mais emocionantes do que explicações técnicas, e quando algo entra no imaginário das pessoas, é muito difícil de tirar. Agora imagina que você entra em um prédio abandonado, paredes descascando, cheiro de mofo, eco dos seus próprios passos. Você ouve um estalo. Provavelmente é a madeira se movendo, mas a sua mente já pergunta: e se não for? Ambientes desconhecidos ativam nosso instinto de alerta. Por milhares de anos, sobreviver dependia disso. Escuridão podia significar perigo. Silêncio demais podia significar ameaça. Estar sozinho podia significar vulnerabilidade. Esses instintos ainda estão dentro da gente. E se o lugar já tem a fama de amaldiçoado, o seu cérebro entra ali pronto para encontrar algo estranho. Às vezes nem é a história, é o que você vê. Na Ilha das Bonecas, no México, centenas de bonecas antigas ficavam penduradas nas árvores, algumas quebradas, outras sujas, muitas sem os olhos. Só de imaginar já dá arrepio. O nosso cérebro reage rápido a rostos deformados. Objetos que parecem humanos, mas não são totalmente humanos, causam desconforto. Existe até um conceito chamado Vale da Estranheza. Quando algo é quase humano, mas não completamente, a gente sente inquietação. Às vezes, o lugar já cria tensão sozinho, mesmo sem você conhecer a história. É importante dizer isso, mas muitas pessoas que relatam experiências estranhas não estão mentindo. Elas realmente sentiram algo, mas sentiram
sentir algo não significa que seja sobrenatural. Certos campos magnéticos podem causar sensação de presença. Sons muito graves, que a gente quase não escuta, podem provocar ansiedade. Ambientes com mofo podem alterar a percepção. Agora, junta isso com a expectativa de medo. A experiência ela fica muito mais intensa e quando algo mexe forte com a emoção, acaba virando uma verdade para quem viveu isso. Existe algo muito poderoso chamado expectativa. Se você entrar em um lugar esperando que algo aconteça, sua mente muda. Você presta atenção em coisas que normalmente ignoraria. Um vento leve vira algo encostando, um ruído distante vira passos, um reflexo vira uma silhueta. O nosso cérebro prefere exagerar no alerta do que correr risco. É um mecanismo de proteção, mas em lugares cheios de história, isso pode ganhar proporções enormes. Alguns lugares são marcados por eventos muito pesados, guerras, massacres, tragédias. Esses espaços carregam memórias emocional e às vezes chamar de maldição é só uma forma simbólica de reconhecer que ali aconteceu algo muito doloroso. Não é necessariamente algo sobrenatural, é o peso do passado que quando não é superado continua ecoando. Agora pense comigo, o mundo inteiro já foi palco de dor em algum momento. Então por que só alguns lugares são considerados amaldiçoados? Por que são os lugares cujas histórias continuam vivas? Talvez a maldição não esteja no chão que você pisa. Talvez esteja na história que você ouviu. E histórias são humanas, criadas por nós, repetidas por nós, fortalecidas por nós. Então, por que existem lugares amaldiçoados? Por que sentimos medo? Por que precisamos explicar o que não entendemos? Por que memórias coletivas são poderosas? Por que o ambiente mexe com nossa mente? Por que histórias têm força? Talvez não existem lugares amaldiçoados. Talvez existem lugares cheios de significado. E significado nasce dentro da gente. Agora, eu quero saber de você. Você acredita que existem lugares realmente amaldiçoados? Ou você acha que tudo pode ser explicado pela mente humana? Escreva aqui nos comentários a sua opinião e se esse vídeo te fez pensar diferente, deixa o like e se inscreva no canal. Aqui a gente explora os mistérios mais intrigantes do mundo, sempre indo além do óbvio. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!